Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal Loucos por Eleitoral. Eu sou Alessandra Antunes e você está assistindo ao curso sobre propaganda eleitoral. Nesta aula, nós vamos falar a respeito de propaganda eleitoral em bens públicos, bens de uso comum e bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público. Vamos iniciar falando a respeito da propaganda eleitoral em bens públicos. Os bens públicos são aqueles que pertencem ao poder público, pertencem à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Existe uma classificação desses bens em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominiciais. Os bens de uso comum do povo são aqueles que pertencem ao Estado, mas podem ser utilizados livremente por todos. Nós podemos citar como exemplo desses bens os viadutos, as passarelas, as pontes, as paradas de ônibus, os jardins e árvores de áreas públicas. Então, por aí você já consegue entender o que são bens de uso comum do povo. São aqueles que podem ser utilizados livremente por todos. Já os bens de uso especial são aqueles destinados ao serviço público. Esses bens, costuma-se dizer no direito, estão afetados ao serviço público. Como exemplo, podemos citar os prédios utilizados pelos órgãos para prestar os seus serviços, como, por exemplo, o posto de saúde. O prédio em que está o posto de saúde está afetado ao serviço público e, portanto, é um bem de uso especial do poder público. E, por fim, os bens dominiciais são aqueles que não possuem uma finalidade definida. Os bens são aqueles bens que estão desativados. A gente pode citar um exemplo de um prédio onde funcionava um órgão público, a Receita Federal, por exemplo, só que a Receita Federal deixou de funcionar nesse local. A partir daí, esse prédio, ele ficou vazio, ele ficou sem uso. E a partir desse momento, ele será enquadrado como um bem dominicial. Vai ficar assim para sempre? Não necessariamente. O poder público pode dar uma finalidade para esse prédio, se for do seu interesse, é claro. Mas enquanto esse local, esse prédio estiver desativado, sem que ele seja utilizado pelo poder público, ele será um bem dominicial. Agora que nós já sabemos o que são bens públicos e qual a sua classificação, nós temos que saber que a regra é a proibição de propaganda eleitoral nos bens públicos. Existem exceções e eu vou falar dessas exceções no próximo vídeo. Por enquanto, o que nós temos que guardar é a regra, é a proibição de propaganda eleitoral em bens públicos. Nos bens de uso comum também é proibida a propaganda eleitoral. E a legislação, ela traz um rol exemplificativo do que seja bem de uso comum, e ela cita postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. Então, nestes locais não é possível a realização de propaganda eleitoral. Tudo isso que eu falei, esse rol que eu citei, está lá no artigo 37 da Lei das Eleições. Além disso, a legislação eleitoral vai dizer que é vedada a veiculação de propaganda eleitoral nesses locais de qualquer natureza, inclusive por meio de pichação, inscrição à tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Então, nenhuma dessas modalidades de propaganda eleitoral pode ser utilizada. Também não é possível a colocação de propaganda eleitoral em árvores, jardins, muros, cercas, tapumes divisórios que estejam localizados em áreas públicas, ainda que não haja dano para esses bens, para esses objetos. No vídeo que eu falo a respeito de propaganda eleitoral em bens particulares, se você não viu esse vídeo, veja na sequência, eu vou deixar o link na descrição. Bem, lá naquele vídeo eu digo
que a legislação eleitoral considera bem de uso comum aqueles bens particulares a que a população em geral tem livre acesso. E lá eu cito vários exemplos, como as lojas, supermercados, shoppings, bares, igrejas, universidades, escolas particulares, clubes, academias, cinemas, hospitais. Então, esses bens, embora eles sejam, bens particulares, a legislação os considera como bens de uso comum e, portanto, nesses locais não pode haver a propaganda eleitoral. Eu, inclusive, trago aqui para vocês uma jurisprudência que fala exatamente sobre isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente poder ler junto o que fala esse julgado. Tá aqui. Olha só. Propaganda eleitoral irregular. Templo religioso. Bem de uso comum. A realização de atos de campanha ou manifestação de apoio a candidatos em templos religiosos, ainda que sem pedido explícito de votos, configura propaganda eleitoral irregular em bem de uso comum. Então, essa jurisprudência, ela vai nos dizer exatamente que a propaganda em bens de uso comum, mesmo quando esse local ele seja de propriedade particular, ela é proibida. O derrame de material de propaganda eleitoral nas vias públicas também é proibido. Sabe aquele candidato ou aquela candidata que na véspera da eleição despeja ali nas ruas próximas ao local de votação um monte de santinho? Pois é, isso é terminantemente proibido. Aliás, gente, isso é perigoso. Eu trabalhei no município em que uma senhora escorregou devido ao monte de santinho que tinha na via. Um candidato tinha lá feito o derrame na véspera das eleições e essa senhora escorregou nesses santinhos, bateu a cabeça na guia e acabou morrendo. Então, veja só o perigo desse ato. Então, esse ato é terminantemente proibido, né? O derrame de material de propaganda eleitoral é proibido. E um ponto importante é que, no caso de derrame, a caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato não depende de prévia notificação. Basta a existência de circunstâncias que revelem ser impossível que eles não tenham tido conhecimento da propaganda feita por meio deste derrame. Nós vamos falar agora sobre a propaganda eleitoral em bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público. Você sabe o que são bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público? Pausa um pouquinho o vídeo e escreve nos comentários o que você sabe sobre esses bens. Esse é um assunto mais ligado ao direito administrativo, mas de uma forma bem simples. Podemos dizer que esses bens pertencem ao poder público, então eles pertencem à União, aos estados, aos municípios, mas uma pessoa particular recebe o direito de usá-lo de forma exclusiva para o benefício próprio ou para prestar um serviço público, que será autorizado pelo Estado. Nós podemos citar como exemplo a banca de jornal na calçada, um quiosque de coco ou um restaurante na praia, os boxes em supermercados municipais. Então, nesses locais que são bens públicos que o Estado permitiu a uma pessoa particular o uso ou o Estado cedeu o espaço para o uso, a regra é a proibição de propaganda eleitoral. Vimos até aqui que a regra é a proibição de propaganda eleitoral em bens públicos, neles compreendidos os bens de uso comum e nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público. Vimos também que a legislação eleitoral amplia o significado de bens públicos para abranger bens particulares nos quais é franqueado o livre acesso às pessoas. Tudo bem até aqui? E qual será a consequência de fazer propaganda eleitoral nesses espaços? Bem, a legislação eleitoral, ela vem nos dizer que a pessoa infratora, né, a pessoa que faz propaganda eleitoral nesses espaços,
será notificada para remover essa propaganda eleitoral ou para restaurar o bem no prazo de 48 horas. E se a pessoa não cumprir essa determinação, ela será apenada com multa no valor entre 2.000 a 8.000 reais. Então, é isso que acontece. Primeiramente, a pessoa ela é notificada para restaurar o bem ou para remover a propaganda eleitoral irregular no prazo de 48 horas, não cumpriu a determinação judicial, multa que pode variar entre 2.000 e 8.000 reais. Então, essa é a consequência de se fazer propaganda eleitoral nesses locais. E para nós fecharmos com chave de ouro, imagine a seguinte situação: uma pessoa candidata grava um vídeo num terminal de ônibus municipal para veicular na propaganda eleitoral gratuita de televisão. O que vocês acham? Isso pode ou isso caracteriza propaganda eleitoral irregular? Bem, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás entendeu que não há vedação legal na utilização do bem público para a gravação de propaganda eleitoral gratuita. Eu trouxe aqui para vocês essa ementa, vamos ler juntos? Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. Aqui. Olha só o que diz essa ementa. Representação por alegada propaganda eleitoral irregular, produzida em terminal público municipal de ônibus e veiculada na televisão, em horário eleitoral gratuito, na modalidade rede. O objetivo da norma eleitoral é coibir a utilização física dos bens públicos para neles afixar ou incorporar propaganda eleitoral. E não existe vedação legal na utilização do bem público para a gravação de propaganda eleitoral gratuita. Então, aqui nós vemos que o Tribunal Regional Eleitoral lá de Goiás entendeu que é possível a utilização de um espaço público para gravar um vídeo que será veiculado na propaganda eleitoral gratuita de televisão. Essa é uma decisão, claro, de um único Tribunal Regional Eleitoral, mas que pode nos servir como norte. E é isso, gente. Aqui a gente termina essa aula. No próximo vídeo eu vou falar sobre as exceções, sobre o que é permitido nos bens públicos no que diz respeito à propaganda eleitoral. Bem, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Não deixe de se inscrever, de curtir e de comentar, porque isso vai me ajudar a crescer aqui no YouTube e levar mais conhecimento sobre propaganda eleitoral para mais pessoas. E é isso, muito obrigada, tchau, até o próximo vídeo.